Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Gente, eu sei que eu fiquei séculos, anos-luz, sem fazer vídeo pra cá. Tava com saudades, queria muito ter continuado a fazer. Só que desde o último vídeo que eu fiz, que faz muito tempo, comecei a fazer estágio, terminei estágio, depois comecei a trabalhar, parei de trabalhar, voltei a fazer estágio. Tudo isso com TCC e iniciação científica e outras coisas que eu peguei da faculdade. E um monte de coisa acontecendo, né? Fora de trabalho e faculdade também, que a gente tem vida. E aí não tinha conseguido ainda voltar pra gravar. Mas consegui tirar esse dia hoje pra fazer isso. E primeiramente queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal nesse meio tempo. E fiquei muito feliz pela presença de vocês. Queria agradecer pelas views no meu vídeo do aparelho também, que foi o meu vídeo que mais teve visualização, assim, e eu fiquei muito feliz. E eu quero fazer a parte 2 desse vídeo também para atualizar quem assistiu aquele vídeo, como que tá sendo a manutenção, o tratamento dos meus dentes, né? Que eu ainda estou fazendo manutenção, não acabou o tratamento. Mas eu vou fazer vídeo falando sobre isso separadamente, quero fazer vídeo contando pra vocês como foram meus estágios também. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de nutrição e em alguns comentários eu recebi pessoas pedindo pra eu contar um pouco mais sobre como é a faculdade, como que são os estágios, como que tá sendo a minha experiência. E realmente é muito legal falar sobre isso, porque é uma área que tá crescendo muito. Tem muita gente que tá se interessando por isso. E é interessante as pessoas saberem como que é uma vivência real assim, para se decidir se quer seguir essa área mesmo ou não. E também porque a área da saúde é sempre legal a gente estar falando sobre também, né? Mas hoje eu queria falar um assunto específico com vocês e também pedir uma ajuda, que é bem rapidinha. Eu comentei com vocês agora há pouco que eu tô fazendo iniciação científica na minha faculdade. Pra quem não sabe, como que eu vou explicar o que é iniciação científica? Lá vamos para mais uma explicação de leigo, né, da Larissa. Iniciação científica é quando você faz um projeto junto com algum professor na sua faculdade e você ou vai fazer uma pesquisa de campo ou vai fazer uma revisão bibliográfica em cima de algum assunto que seria relacionado ao seu curso que você escolhe junto com o seu professor fazer essa pesquisa sobre esse assunto. Muita gente gosta de fazer mais os primeiros anos da faculdade, porque já dá uma preparada para o TCC. Tem gente que pega essa pesquisa e altera ela um pouco e usa como TCC também, que é algo que é interessante estar fazendo também. E eu queria fazer isso desde o começo da faculdade, mas eu não tinha tido a oportunidade ainda. E aí, nesse ano, uma professora estava com um projeto já em andamento, que ela me ofereceu para eu fazer essa pesquisa junto com ela. Eu aceitei, porque para mim ia ser muito bom, porque eu queria já fazer uma iniciação científica, porque seria interessante para o meu currículo também, né? Depois que eu me formasse. E aí, essa iniciação científica que a gente está fazendo é sobre a alimentação de crianças em idade escolar durante a pandemia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, para dar uma base e entender como que está funcionando essa pesquisa. Bom, em 2020 a gente sabe que teve o início da pandemia da Covid-19, que a vida de quase todo mundo foi virada de cabeça para baixo, principalmente no começo, quando ainda não tinha vacina, né? Principalmente em 2020, 2021 ainda, a gente teve que fazer lockdown e acho que foi uma das principais consequências, né, principalmente para quem tem criança em casa, foi que as crianças não podiam mais ir para a escola. Elas tinham que passar quase o tempo todo em casa, tinham que assistir as aulas em casa de forma remota, tudo. E também a gente sabe que muitas vezes, principalmente nas escolas que não são particulares, né, escolas que são públicas, municipais, estaduais, enfim, tem uma grande relevância a alimentação dessas crianças que é feita na escola, né? Que é a questão da merenda. Então essas crianças não podiam mais ter a merenda. Se eu não me engano, aconteceu aqui na cidade onde eu moro, inclusive, que as escolas continuavam oferecendo essa alimentação por meio de marmitas e tudo, que os pais iam lá buscar, mas não era a mesma coisa, né? As crianças não estavam ali na escola, não recebiam um prato, não era aquela única opção que elas tinham para comer ali, né? E elas começaram a se alimentar majoritariamente com as opções que elas tinham dentro de casa mesmo, né? E além disso, elas ficaram mais assim isoladas, solitárias, elas não podiam mais interagir com outras crianças. O nível de atividade física delas diminuiu bastante, né? Acho que de todo mundo, né?
Elas ficaram mais sedentárias por conta disso, né? Porque mesmo que você faça exercício, que você brinque com a criança dentro de casa, existe um limite, né? De até que ponto você consegue fazer isso. E com certeza não é o mesmo nível de atividade física que elas tinham quando elas estavam indo para a escola, não era o que elas estavam tendo dentro de casa. E junte-se a essa preocupação com a mudança na alimentação diária das crianças, tem a preocupação com a obesidade infantil. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, o Brasil possui 12% das crianças e 7% dos adolescentes com obesidade. Isso é um dado de 2020. Um dado da OMS de 2017, o número de crianças e adolescentes obesos aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas. E esses dados mostram como a obesidade, né, na fase da infância e da adolescência tem aumentado assim, muito nos últimos anos, tanto no Brasil como no mundo. E é importante a gente salientar também que com a mudança na rotina, as crianças elas ficaram mais propensas a consumir alimentos que são hipercalóricos e doces, principalmente em momentos de ansiedade e de irritação. Provavelmente foram muitos dentro da casa delas, né? A gente sabe que cada realidade é uma realidade e não deve ter sido fácil para as crianças, como também não foi para a gente. O fato dos profissionais de saúde estarem tão preocupados com esse aumento da obesidade infantil se deve de que isso causa realmente muitos problemas na saúde da pessoa. Problemas pulmonares, gastroenterológicos, neurológicos, pulmonares, metabólicos e também cardiovasculares. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Nesse projeto de iniciação científica que eu tô fazendo, a ideia principal é a gente fazer realmente uma documentação de como que se deu e se realmente assim foi como a gente imagina essa mudança na rotina alimentar das crianças que passou a ser majoritariamente dentro de casa e não mais na escola. Em cima disso, a minha pesquisa constitui-se num questionário que está sendo distribuído aos responsáveis de crianças em idade escolar, que ele basicamente pega alguns dados principais, como a altura da criança, peso da criança antes e depois da pandemia, quantos anos ela tem, se ela pratica algum esporte ou não. São questões bem rápidas. Pede também o nome da criança, mas não tem como identificar qual que é. É só pra gente conseguir separar os questionários. E depois desses dados gerais que a gente pega, uma lista de vários alimentos, de vários tipos de alimentos, verdura, legume, arroz, cereais, bolacha, vários alimentos nessa lista. E para os responsáveis irem colocando quais desses alimentos a criança consumia antes da pandemia. E depois tem uma segunda lista, que é igual a essa primeira, só que nessa segunda lista, os responsáveis vão marcar quais são os alimentos que a criança consumiu durante a pandemia ou depois da pandemia. Ou seja, se teve uma alteração do que ela comia antes para depois. E aí a gente vai estar depois tabulando todos esses dados, fazendo uma análise, para ver se essa hipótese nossa de que o isolamento social das crianças durante a pandemia realmente prejudicou os hábitos alimentares delas. E depois que a gente tiver todos esses dados, a gente pretende ajudar no desenvolvimento de estratégias que incentivem as crianças a fazer mais atividades físicas, a melhorar a sua alimentação, preservar a rotina delas e realmente manter hábitos alimentares mais saudáveis. Então eu vou deixar esse link para responder o questionário na descrição desse vídeo, também acho que vou fixar no comentário, que talvez fique mais fácil das pessoas que verem esse vídeo conseguirem ver. Eu queria pedir para, se você tem filhos pequenos ou se você é responsável por alguma criança em idade escolar, lembrando que é de 6 a 18 anos, tá? Se você é responsável por alguma criança nessa idade ou se você conhece alguém, por favor, encaminha esse link para ela. Ou se você puder responder a pesquisa também, não é difícil, não é demorado. Pelo celular mesmo você consegue responder. Eu agradeceria demais, porque ajuda muito na nossa pesquisa. E depois, quando a gente terminar toda a pesquisa, eu posso vir até fazer um vídeo explicando pra gente quais foram os resultados que a gente obteve com isso e falar um pouquinho mais sobre esse assunto também. Obrigada pela atenção de vocês e eu agradeço muito se vocês conseguirem me ajudar nessa pesquisa, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo. Obrigada por estarem me assistindo de novo e até a próxima.